Boa noite para você, seja muito bem-vindo ao nosso canal AreteCast. Meu nome é Israel Augusto Eu sou a Elza Musi. e nossa hashtag é Israelza, Israelza. é isso daí. E nós estamos falando sobre relacionamentos desses últimos tempos e você é muito convidado para estar com a gente também acompanhando o nosso podcast ao vivo para interagir, que é lá no nosso canal do Instagram, que é o florescer.inpp. Se você digitar lá florescer.inpp ou Instituto Florescer, você acha a gente também pela hashtag Israelza. Tá bom? Você acha a Isso. gente lá. Toda terça-feira, às 19h31, esse podcast acontece ao vivo. E se você está aqui no YouTube, você vai ver sempre a gravação. Mas está convidado para participar ao vivo, porque aí você pode interagir, pode fazer perguntas, etc. Legal. Então, Tema de hoje: os 4 cavaleiros do Apocalipse nos relacionamentos. é isso aí. Taca-lhe pau? Vamos começar? Taca-lhe pau. Os 4 cavaleiros do Apocalipse nos relacionamentos são resultado de uma pesquisa científica feita por John Gottman, que identificou os comportamentos que estão presentes nos relacionamentos que podem predizer o divórcio. Se a gente não mudar esses comportamentos, dá para dizer até em quanto tempo aquele casal vai se separar, se não modificar. O interessante é que assim, é interessante e é um pesar, né? Mas ele consegue prever, né, com um acerto, né, de quase 92%, né? Um negócio assim, 90 a 92% bem aproximado. de acerto se o casal vai ou não separar, se não mudar a atitude, né? É bem interessante esse estudo. E vocês vão ver que, assim, são comportamentos bastante observáveis, gente. Todos nós já vivenciamos, já praticamos, e alguns deles estão presentes no nosso dia a dia. Por isso que é importante esse alerta, pra gente se perceber. Não é para apontar o dedo pro outro para falar assim, não, ó, você faz. Não. A gente tem que se perceber, porque a gente pratica. Se você apontar o dedo pro outro, você já tá num dos cavaleiros já. Isso. Montado. Exatamente, tá montado no primeiro cavaleiro. Vocês vão Verdade. ver que às vezes assim, são 4 cavaleiros, são 4 comportamentos. Às vezes um tá mais enfático do que o outro no relacionamento. Mas conforme a ordem que a gente vai falar dele, vocês vão ver que um vai puxando o outro. Com certeza. E o estudo mostra isso mesmo, que é como se fosse uma sequência mesmo de coisas. Um é meio que uma resposta pro outro e as coisas vão só se potencializando. É como se você fosse se afunilando assim, ó, pro fim. Isso aí. Você entra numa espiral negativa, sabe? Se você não consegue cortar esse ciclo. Vamos falar logo dos 4, fizemos muito suspense para falar quais são esses 4. Vamos falar dos 4. O nome dos 4 e a gente pode ir detalhando, né? Isso. O primeiro cavaleiro é o criticismo. Isso. O segundo é o desprezo. Desprezo. O terceiro é a defensividade. E o quarto é a barreira do silêncio, também chamada de indiferença. Essa sua indiferença que me mata. O cara tava certo na música, né? Verdade, mata mesmo, gente. Mata qualquer relacionamento. Então tá. E aí, você quer começar a conversar? Vamos conversar sobre qual? Vamos começar pelo primeiro, né? Vamos começar pelo primeiro, até porque é uma sequência de coisas que vão se avolumando, né? Gente, tudo começa com o criticismo. O que é o criticismo? É justamente, ó, dedinho apontado pro outro. Ah, porque você não faz mais isso. Ah, porque você todo dia não sei o quê. Ah, porque você não sei o que lá. Gente, aquele famoso ditado, né? Quando você tá apontando o dedo pro outro, tem outros 3 voltando pra você. Quando você tá criticando demais, você tá com seu olhar muito focado no outro e tá esquecendo de olhar pra si mesmo. Verdade. E a gente também tem os nossos defeitos, né? Então, a gente deixa de ver que nós também somos falhos. Porque quando a gente olha pra gente, a gente identifica que a gente também tem falhas, que a gente também vacila. A gente meio que renova a nossa tolerância para lidar com as lacunas ali de comportamento do outro. Eu não tô falando que você vai
simplesmente agora aceitar todos os erros, não. Às vezes é um problema mesmo para o relacionamento. Só que você vai ser um pouco mais tolerante, mais paciente. E existe a forma certa de você demonstrar que o comportamento do outro está te incomodando. Eu acho que é fundamental para essa questão do criticismo a gente fazer uma diferença entre o que é uma queixa do que é a crítica, né? No sentido do criticismo. A queixa ela é comum e ela é saudável no relacionamento porque a gente não vai acertar sempre. E para qualquer tipo de relacionamento, o convívio demanda isso, né? Às vezes o comportamento do outro é um pouco, em algum aspecto, é incompatível com sua personalidade e alguns ajustes precisam ser feitos. Então você tem que demonstrar, né, por meio de uma queixa, de uma verbalização de que aquilo que a pessoa faz te incomoda de certa forma ou está ultrapassando algum limite seu. A palavra fundamental aí que você usou é o que a pessoa faz, né? E enquanto o criticismo é o que ela é, exatamente. Exatamente, você tem que saber separar, que às vezes a gente faz isso mesmo. Ah, porque fulano é muito isso, fulano é muito aquilo. Meu marido é muito assim. Não, ele tem feito tal coisa. Tem se comportado de tal maneira. Então, quando você for falar para o seu esposo, para sua esposa, para o seu noivo, noiva, namorado, namorada, de algum comportamento, especifique o comportamento. Não generalize para algo que ele não é. Ele tem feito, ele tem agido. E especifique como aquilo te incomoda, te afeta. Porque às vezes para ele, aquilo ali é uma atitude normal, corriqueira, e que nunca incomodou ninguém antes. É uma questão de compatibilidades, de personalidades. Para você é ofensivo. Então é importante você deixar claro isso. Olha, quando você age assim, eu me sinto de tal e tal forma. Podemos fazer aqui uma negociação para que você não haja mais dessa maneira comigo, porque a mim me ofende, a mim me faz sentir de tal forma. Então, especifique que é uma coisa entre vocês dois, que é para o relacionamento crescer, para que vocês se sintam melhores. Tudo está na forma de você verbalizar, de você comunicar, de você deixar transparente o quanto aquilo tem te incomodado. E uma coisa que a gente não aprende a fazer nos relacionamentos, né, marido? Que é dar feedback. Assim, a gente participou de muitos treinamentos na área corporativa e a gente dá aula sobre isso. E a gente fala muito isso, né, nos nossos treinamentos. Gente, isso que a gente está ensinando aqui, ó, para você como chefe, para dar feedback para funcionário, você como colega, dar feedback para o outro colega, serve para você levar para casa. Você dá feedback para os seus filhos, dá feedback para o seu esposo, para sua esposa. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de fazer isso nos nossos relacionamentos. E vai só engolindo. Gente, as pessoas com quem a gente convive são as que mais merecem, sabe? Esse tato, essa comunicação, sabe? Mais delicada, sabe? São as pessoas que a gente ama, com quem a gente vai passar a nossa vida. A gente precisa saber comunicar, sim. A gente não vai ficar maquiando nada, escondendo nada. Mas a gente não precisa ser brutalmente sincero. Tem jeito certo de falar. O brutalmente sincero é o típico da pessoa sem tato, né? Porque ela fala o que precisa ser falado, no sentido da temática que precisa ser lidada, mas ela é brutalmente sincera, né? Então ela comete um sincericídio, né? E ataca, né, a pessoa. Então fala de uma forma muito dura e até para pontuar, né? Eu acredito que pontuar é uma palavra tão interessante, né? Porque a gente, quando vai pontuar, a gente está colocando, né, uma vírgula, um ponto final, a gente está colocando uma pausa, né, sobre um assunto, algum aspecto que vai gerar um respirar, uma reflexão. Então, a ideia de pontuar numa conversa, num relacionamento é essa, de que eu vou trazer uma reflexão, um momento onde que, olha, não está indo bem por aqui, eu acredito que quando você faz isso não é legal porque eu me sinto assim, né? Eu acredito que pudesse ser diferente, o que você acha, qual é a sua atenção, Vamos fazer etc. uma coisa?
Já que eu falei dos nossos treinamentos, e que o antídoto para esse cavaleiro do Apocalipse, que é o criticismo, é justamente essa forma de fazer uma queixa adequada, ensina pra galera o feedback sandwich. Tá. Tá bom, vamos lá. O feedback sandwich é o seguinte, a gente começa, né, elogiando, né, trazendo uma argumentação positiva, tá? E a gente insere ali no meio um ponto de melhoria, né? Que é justamente a queixa. Que é justamente a queixa, isso, né? E finaliza também com um patrocínio, uma coisa positiva. Não é que eu tenho que ficar inventando alguma coisa positiva para outra pessoa, não é isso. Mas é você falar principalmente sobre o que você acredita no potencial dela de executar aquela mudança. Algo que realmente ela tem de potencial. Então, vamos lá, faz um comigo aí, um feedback sandwich. Vamos ver o que eu tô fazendo. Vai lá, qualquer coisa. Tá. Vamos lá. Eu insistentemente deixo, sei lá, a minha cueca, coisa que não acontece, né? A minha cueca em cima do seu travesseiro. Vou falar de uma coisa real. Tá bom. Vou falar de uma coisa real. Vamos lavar roupa suja aqui diante da galera. Diante da galera, isso. Traz alguma coisa assim, bem quente. Gente, o marido... Pra lá e vou bombar. Ele é uma pessoa muito sincera, muito transparente, muito aberta. E ele tem muito cuidado com os outros, ele é muito amoroso, muito preocupado. Mas quando é ele que tá com um problema, ele tem uma certa dificuldade em se colocar vulnerável, sabe? Ele meio que se fecha. Ele não busca aquele acolhimento que ele dá, que ele sempre está disponível para dar. Então, hoje mesmo é um desses dias, porque a vozinha dele... Ai, não queria falar sobre isso, porque é um dia delicado para nós. Mas a dona Antônia, a avó do Israel, está internada com Covid. Ela tem 93 anos. E, infelizmente, nós recebemos a notícia de que ela está com uma pneumonia bacteriana também. Dificilmente ela escapa dessa. Então, nós estamos esperando uma notícia difícil a qualquer momento. Torcendo pelo melhor. Sim, claro, a nossa esperança não morre, mas nos preparando para o pior. Porque a gente tem visto o cenário devastador que está acontecendo. Hoje também tive notícias de outros conhecidos que faleceram dessa doença. E a lei natural, né? A dona Antônia vive intensamente. E tem 93 anos, né, gente? É uma idade bastante avançada. E hoje o Israel tá bem fechadinho, tá bem no casulinho dele. Então eu vou dar o feedback sandwich, tá? Eu não vou criticar. Porque você... o criticismo seria... porque você, quando tá com problema, você se fecha, você não fala com ninguém, e não sei o quê, e você não se permite ser ajudado, ser cuidado. Isso é criticismo. Feedback sandwich. Marido, você é uma pessoa tão acolhedora, você tá sempre tão disposto a ajudar. E eu percebo que quando você tá com problemas, você às vezes só se fecha no seu casulinho e você não se permite ser cuidado. Eu acho que seria... Sabe o que eu sinto quando você faz isso? É como se parece que você não pode contar comigo. Eu queria que você soubesse que você pode contar comigo, que você pode se abrir pra mim, você pode demonstrar que você tá sofrendo, porque eu sei que tá, e que diante de mim você pode estar vulnerável, porque é nesse momento que eu quero oferecer todo o acolhimento que você me dedica também. Eu não tô falando isso pra dar aulinha pras pessoas, tá? Isso é sincero. Eu sei. E, inclusive, eu acho que você pode utilizar todo esse conhecimento que a gente vem aprendendo sobre essa lei do equilíbrio, do dar e receber.
É colocar isso em prática, já está dentro de você, você já tem experimentado em outras áreas da vida. Vamos aplicar nessa também? Tá bom, obrigado. Eu vou deitar mais no seu colinho, Tá igual bom. eu fiz hoje, tá bom? Tá bom. Obrigado. Então, esse é um feedback, né? Real, honesto e sem nenhum tipo de questões, porque a Elza se coloca como uma pessoa que está do meu lado. Eu não tenho problemas assim de me sentir vulnerável demais, mas às vezes o meu jeitinho de lidar com aquela coisa que é me fechar um pouquinho para pensar. E aí isso pode levá-la a pensar que eu não quero contar com ela. Então não é que eu não quero contar com você, eu só estou tentando deglutir. Mas isso que eu fiz agora, explicando para vocês, não é algo que você deve fazer no dia a dia no feedback. Quando você recebe um feedback, você recebe. Feedback, gente, receba como um presente. Isso. Ele é sempre um presente. Por mais que às vezes o meio ali do sanduíche, ó, se a gente ensinou uma forma de fazer, né? Começa com positivo, põe a sua queixa ali no meio e termina com um patrocínio envolvendo o potencial da pessoa para poder fazer aquela mudança acontecer. Por mais que aquilo que está ali no meio, às vezes é uma coisa que você não concorda, é uma coisa que você não gostaria de estar ouvindo, receba como um presente. É a pessoa que convive com você no dia a dia. No mínimo, alguma relevância o que ela diz tem. Ao menos reflita sobre. Deixa para trazer uma resposta depois que você pelo menos tiver refletido. É importante, gente, a gente praticar nossa escuta. Porque vocês vão observar que todos esses cavaleiros do Apocalipse estão relacionados ao ponto central de um relacionamento, que é a comunicação. E comunicar não é só transmitir, é principalmente saber ouvir. E saber ouvir o que está por trás das palavras, inclusive. Porque às vezes até o cônjuge que ainda não aprendeu essas técnicas que a gente está passando para vocês, que são antídotos para o criticismo, ele está lá apontando o dedo. Por que você é isso? Por que você é aquilo? Depois que você aprende essas coisas que a gente está dizendo aqui, olhe por trás da crítica. Às vezes a pessoa está te fazendo acusações, mas se você olhar no fundo do olho dela, o que tem é um coração ferido. É alguém que está se sentindo de alguma forma ofendido, humilhado, mal amado. Tenta ver o que está por trás. Com medo de alguma coisa. Tenta ver o que está por trás dessas palavras e conduza a comunicação da maneira mais adequada. E geralmente aquilo que a gente acha que é o problema não é o problema de verdade. Não é. Né? Então, às vezes é uma maquiagem, né? É só o que eu estou vendo. E o problema é justamente aquilo que eu não estou vendo. Eu estou vendo um comportamento que acontece por um condicionamento qualquer, porque eu estou acostumado O comportamento já é o sintoma, existe uma causa a raiz. agir daquele jeito, e é justamente essa questão. É chegar nessa segunda ou terceira camada e descer, e por que isso acontece, né? Por exemplo, no meu caso em específico, eu não tenho uma necessidade de ficar me afirmando, mas a minha necessidade de autonomia, ela é tocada. Então eu não gosto que toque na minha necessidade de autonomia. E aí por isso eu evito estar vulnerável. O que seria um comportamento tóxico da minha parte? Fazer de tudo, todos os dias, o tempo todo, para eu nunca estar vulnerável. Aí é um comportamento tóxico, onde eu não estou me permitindo ser um ser humano. Né? E o meu lado nessa história, eu julgo como se você não quisesse contar comigo, porque na minha história de vida eu já me senti assim muitas vezes, como se eu não tivesse ninguém com quem contar. Sim. E fazia muito pelos outros, mas não sabia receber também. E nem mesmo me colocava vulnerável, porque como eu achava que não podia contar, né? Então, às vezes eu te julgo por conta dos meus parâmetros da minha história. E da aceitação que talvez você estava buscando e sempre quis e não teve. Então, se eu não conto com você é porque eu não te aceito. E aí começa uma coisa. Vocês entendem que vai só... Viu como a autoconsciência, essa autopercepção é importante nos conflitos que acontecem entre nós, entre os casais?
Como que é importante, né, gente? E o quanto é importante a gente não escalonar uma queixa, né? Uma queixa é uma queixa. E nesse momento não foi nenhuma queixa, foi um ponto de cuidado. Você me deu um feedback para um ponto de cuidado, não é uma queixa assim, de um problema, né? Que pode minimamente até porque há um incômodo, né? Mas o importante é não escalonar uma queixa que é um fato, é uma questão que um casal vive em um determinado momento, em uma determinada circunstância, e o importante é não transformar isso em algo pessoal. Tem um comediante que é muito engraçado, que você vê que ele é um cara assim muito Bill Burr, o nome dele, eu amo os stand-ups dele. E ele você vê que ele é um cara assim que não é fácil de lidar assim de uma maneira geral, porque ele é um cara meio aprotalhado, meio assim, muito tira onda, sacaneia as coisas. Mas ele é um cara extremamente responsável, né? E aí uma vez ele tava num show de comédia, né? Ele é americano, e ele tava falando, cara, eu faço toda a lista, sabe? Eu cuido da casa, eu boto o lixo pra fora, eu arrumo, eu compro presente, eu faço não sei o que, eu tô. O único problema que minha mulher tem comigo é quem eu sou como pessoa. Tipo, não são as coisas que ela só não gosta de mim, do que eu sou de verdade. Ai, meu Deus. Então, cuidado para não escalonar, né, as queixas porque... E transformar, às vezes, aquilo, um detalhezinho que a pessoa faz em quem ela é. Cara, eu vivi muito isso. Não faz isso. Cuidado com as generalizações. Uma coisa que acontece não é toda vez. Algo que não acontece não é nunca. Exatamente. Você nunca faz... Cara, hoje eu não fiz, né? Algumas vezes eu não faço. Por que algumas vezes eu não faço? Deve haver um motivo. Vamos conversar sobre isso. Né? Assim, não generaliza, gente. Isso é tão ofensivo para quem ouve. Porque... Você sempre, nunca são palavras perigosas. Em quase tudo, em quase toda ação, eu tô falando em quase toda, porque eu tô tirando, sei lá, a pura maldade de um psicopata do espectro. Mas em quase toda ação há uma intenção positiva, principalmente quando isso vem de uma pessoa que compartilha a vida com você. Né? Então, qual a intenção positiva que está ali atrás? Né? Ou qual a função daquele comportamento? Por que fulano, por que minha esposa está me dizendo isso? Por que ela está se colocando dessa forma? Por que ela está tentando chamar a atenção desse jeito? O que ela quer me transmitir, ela quer me dizer de verdade quando ela me critica dessa forma? Né? Então são frustrações dela, são medos, o que está por trás do problema que não é o problema? Né? Exatamente. E o que está por trás do problema que não é o problema? Adoro essa pergunta. E a intenção positiva, gente, no mínimo é essa. Eu quero fazer esse relacionamento dar certo. Eu estou reclamando porque eu me importo com você. Eu acho que, no fundo, a gente vai chegar a essa conclusão de que, para vencer os 4 cavaleiros, esse compromisso de que eu quero fazer o meu relacionamento dar certo. Eu só preciso fazer diferente. Se eu me incomodo tanto é porque eu me importo. Então, vamos fazer dar certo. Vamos focar nesses antídotos que a gente está dando. Então, falamos do primeiro cavaleiro do Apocalipse nos relacionamentos, que é o criticismo. O antídoto é saber colocar a sua queixa da melhor e mais elevada maneira. A gente ensinou aqui como dar um feedback adequado. Feedback sandwich, né? Começa dando aí, fazendo um elogio, trazendo algo de positivo que a pessoa tem. Não é falso, gente. Traz mesmo. E traz dentro do contexto do feedback, exatamente. Entendeu? Algo que a pessoa tem de positivo, que tem a ver com aquilo que está acontecendo. Aí fala, porém, quando você age assim, 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 você tem me feito sentir assim, assim, assado. Foca no comportamento e como a pessoa tem feito você se sentir. Porque você traz a consequência do comportamento, traz consciência para a pessoa. Só uma correção. Não você tem me feito me sentir. Eu estou me sentindo assim, assado. Isso. Né? Foca no comportamento que a pessoa está tendo e como você se sente quando aquilo acontece. E aí fecha
trazendo ali um patrocínio positivo. Inclusive, se você fizer assim, assim, assado, da próxima vez, talvez seja melhor. E aí traz ali alguns recursos que a pessoa já possui, né? Se você usar tal e tal habilidade sua nesse aspecto, vai nos ajudar. A gente vai talvez conseguir se entender melhor. Então esse é o feedback sandwich. É um excelente antídoto para o criticismo. Beleza. Uma pessoa que vive debaixo do criticismo, qual é a possível reação dela logo depois disso? Isso pode acontecer dos dois lados. Então, tanto quem critica pode ir potencializando isso até começar a desprezar o outro, a enxergar só aquilo que ele tem de negativo, ou quem está recebendo o criticismo, como está sempre se sentindo atacado pelo outro, em resposta, como se fosse um contra-ataque, começa a agir com desprezo. Esse é o segundo cavaleiro do Apocalipse nos relacionamentos. É isso aí. O desprezo, gente, é quando você já começa a perder o respeito. Você já começa a agir com deboche, com ironia, com xingamentos, com ofensas. A verbalização está completamente doente. Você passa da mera acusação de quem a outra pessoa é, né, para ofendê-la de verdade. Né? Isso, Então, você usa as coisas que você sabe dela, porque, claro, vocês convivem tanto tempo, você tem intimidade, você conhece a história dela, você começa a usar a história dela, as dificuldades que ela tem, por exemplo, com a família, para poder apontar os erros dela, as para coisas que ela te diminuí-la, para confessou em humilhar. secreto. Claro, porque vocês são parceiros de vida. Então, um já compartilhou segredos com o outro, coisas que mais ninguém sabe. Aí você pega bem aquela ferida ali pra cutucar, pra machucar. E, gente, como quando a gente tá com o ego ferido, a gente tem um impulso de ferir o ego do outro. Sim, porque a pessoa ela quer fazer um justiçamento, né? Então, o desprezo é o contra-ataque para o cara que quer, sabe, se vingar na relação e vai buscar os piores recursos tipo uma de postura linguagem. de vingança mesmo. Eu tô me vingança. sentindo afetado, eu vou pagar na mesma moeda, na verdade até pior. E isso a gente está falando contra-ataque. E quando você não... você nem despreza seu cônjuge, mas o tanto que você foca naquilo. Você foca em criticar ele como pessoa, daqui a pouco você está acreditando em tudo aquilo que você está dizendo. Porque você cria uma lente, uma realidade, né, sobre aquilo dali. Então, sim, se você colocar um óculos, tá, vermelho, tudo que você enxergar vai te parecer vermelho. Porque você criou essa realidade para você. Então, tudo vai estar em tons de vermelho. E essa é uma tendência natural do ser humano, gente. Se vocês assistiram alguns podcasts aí anteriores nossos, eu já falei aqui sobre o viés negativo, que é uma tendência natural nossa. Porque nós, como espécie, sobrevivemos porque nós tivemos emoções negativas que preservaram nossa espécie. Então, se não fosse o medo, eu não me esconderia na caverna e não evitaria aí uma catástrofe natural, não evitaria o ataque de uma fera. Se eu não tivesse raiva, eu não teria enfrentado a onça que tentou atacar ali minha cria. Se eu não tivesse medo também, eu não teria evitado andar próximo ali do penhasco. Então, as emoções negativas estão muito relacionadas ao nosso senso de preservação, de proteção, de segurança. E nos primórdios nós estávamos realmente vivendo sob constante ameaça. Isso mudou. Nos dias de hoje a gente tem segurança, a gente tem conforto, a gente tem minimamente um outro cenário que não significa que a gente esteja sob ameaça constante. Pelo menos não nesse sentido, assim, feroz, selvagem. E a gente precisa reeducar o nosso olhar. Porque como a gente põe muita ênfase, o nosso cérebro faz isso naturalmente, como a gente põe muita ênfase no negativo, a gente tende a avaliar todo o resto como neutro. Só que não. Se você olhar... Gente, olha só o cenário atual que nós estamos vivenciando.
como a gente tá aí com medo dessa doença de Covid, o nosso caminho natural é ficar focando nisso o tempo todo, olhando notícia, olhando o índice, não sei quem morreu, fulano. E aí a gente vai se desesperando. Só que se a gente educa o nosso olhar para olhar o que há de positivo, cara, eu tô aqui, eu tô respirando, eu tô bem, eu tô viva, meu esposo tá aqui do meu lado, ele também tá com saúde. Minha mãe passou por um problema sério de saúde agora, fez uma cirurgia, descobriu que estava com um tumor a tempo, teve sintomas, conseguiu tirar. Era um câncer, mas foi retirado e era local, não aconteceu nada mais grave. Isso é motivo para a gente ficar grato. Há uma série de outras coisas acontecendo agora que são motivos para eu agradecer e para eu estar feliz. Então, eu educo o meu olhar, paro de focar só naquilo que está acontecendo de negativo. Se a gente focasse só no negativo, a gente nem estava gravando esse podcast aqui agora. Não, com certeza. A gente acabou de compartilhar com vocês a situação da avó de Israel internada. Então, assim, a gente precisa educar o nosso olhar. Isso vale para os relacionamentos, né? É isso que Israel está querendo dizer. Se eu entro no ciclo de criticismo e vou evoluindo para esse nível do desprezo, significa que eu foquei tanto nos aspectos negativos da pessoa que está do meu lado que eu não consigo ver mais nada. O pouco que talvez eu ainda consiga enxergar, eu avalio como neutro, mas a pessoa que está do meu lado, ela está cheia de qualidades, ela está cheia de potencialidades, ela também é imagem e semelhança do Criador. Não se esqueça disso, tá? Imagem e semelhança do Criador. E um dia você se apaixonou por ela porque ela tinha algo de positivo. Ela ainda tem. Você que deixou de enxergar. E, aliás, esse é o antídoto para esse cavaleiro, né, marido? Buscar enxergar, né? Reenquadrar o olhar, né? Fazer esse reframe mesmo e focar nos aspectos positivos. Não é que você vai esquecer que existem coisas que precisam ser colocadas à mesa e lidar, né? Não é isso de maneira nenhuma, mas você precisa se concentrar naquilo que fizeram vocês se unirem, né? Então, aquilo que fez vocês se unir um ao outro, né? Vocês precisam se concentrar nisso, e desses motivos que levaram um ao outro estar juntos. Então, trazer isso à memória, né? Trazer em mente. E ao invés de ficar só na lista de 10 coisas que eu odeio em você, né? Tem que fazer a 10 lista coisas que eu amo em você, faz uma listinha. Exatamente. 10 coisas que eu gosto que você faça. Se o seu olhar tá tão contaminado que você não consiga fazer isso, traz à memória o período em que vocês se apaixonaram. O que mais te admirava nessa pessoa? Né? Vai trazendo essas qualidades à tona. E assim, tem que ter discernimento, porque é claro que às vezes você casou com uma pessoa X e daqui a pouco essa pessoa, sei lá, virou do avesso. Isso acontece também, tá? A pessoa virou do avesso e isso não quer dizer que você casou com um príncipe encantado ou com a princesa encantada aí, né? E a pessoa se demonstrou no relacionamento ser, sei lá, malévola, entendeu? E o cara, qual é o nome daquele príncipe lá que fica com aquela menina lá no Frozen, depois ele mostra que ele era todo interesseiro, depois você lembra o nome dele. E aí, não importa, né? Assim, tem coisas que você precisa lidar de frente com maturidade, né? E se existe um desejo do casal de fazer a coisa acontecer, nesse reframe que vocês têm que fazer, nesse reenquadramento da relação de vocês, né? O que importa é quando vocês querem fazer dar certo. E se os dois querem fazer dar certo, vocês vão conseguir fazer dar certo, tá? E ter paciência, gente. Casamento tem os seus altos e baixos, tem as suas dificuldades. Tem hora que vocês podem entrar num ciclo, sabe? Num viés de dificuldade, de se relacionar, porque uma coisa vem atropelando vocês de cima para baixo, entendeu? E que vocês vão precisar lidar, e o outro vai pisar na bola, às vezes, sucessivamente, você vai ter que ter paciência, né? E entender o porquê que vocês estão juntos. Vocês não estão só juntos para um gostar do outro. Vocês estão juntos provavelmente porque vocês fizeram uma família, vocês constituíram um lar, porque provavelmente vocês têm filhos,
né? Vocês estão juntos para perpetuar, né, a espécie também. Vocês estão juntos porque é muito melhor criar os filhos juntos do que separados, né? Então vocês têm um porquê estar juntos, entender que essas situações são transitórias na vida, entender que isso vai passar desde que os dois decidam se manter casados, desde que os dois se decidam ser uma unidade. Porque o que não dá, muitas vezes, é você estar casado e divorciado ao mesmo tempo. Aí é muito complicado, né? Então, você está casado com uma pessoa que se divorciou emocionalmente de você. Então, é muito complicado isso. Verdade. Próximo, então? E sim. Então, só recapitulando, segundo o Cavaleiro do Apocalipse, é o desprezo, e o antídoto está em você conseguir admirar a pessoa novamente, redescobrir aquilo que ela tem de qualidades, né, de recursos positivos, lembrar os motivos que o levaram a se apaixonar por essa pessoa, para você não ficar focando só naquilo que ela tem de negativo. Sim. Né? O próximo é defensiva. Que pode ser, inclusive, uma reação ao criticismo, né? Exatamente. A defensiva pode ser... E ao desprezo também, o desprezo, né? também. Como a gente falou, gente, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, como a pessoa que está acostumada a ser criticada, ou então que está sendo sempre diminuída, ofendida, desprezada, claro que ela vai ficar na defensiva. Toda a interação que você tiver com ela, ela já vai se proteger. E a pessoa que se coloca na defensiva, gente, ela tem aquela forte tendência de se colocar no papel de vítima. Sim. E é uma situação muito complicada que impede não só a melhoria do relacionamento, mas o próprio crescimento pessoal da pessoa. Porque a pessoa que aceita aquela condição de vítima, ela deixa de olhar para os próprios erros. Uhum. Porque a vítima, ela está sempre procurando um algoz, um culpado para ela estar na situação em que está. Então, ela vai estar sempre distribuindo a culpa. Ou para as pessoas ou para as situações. Então, quando ela recebe uma crítica, mas eu estou assim porque você não sei o quê. Mas eu fiz isso porque ciclano, aquilo outro. Mas isso aqui. Nunca para ouvir, receber aquele feedback, refletir sobre, poxa, será que eu realmente estou agindo assim? Por quê? Porque a defensiva constrói aqui uma casca grossa que não deixa nem aquela informação entrar. Uhum. Já reflete, já volta apontando, atirando para tudo que é lado. E é desse jeito que os países entram em guerra, né? Porque eles entram em estado de defesa, tá? E os países, eles ficam ali nas fronteiras, né? Cada um olhando o seu próprio horizonte, né? E sem buscar, né, tentar enxergar o que tem para depois do limite do seu olhar, e começam a agir com o supostamente, né? Então, supostamente o outro vai me atacar, supostamente a mexida que ele fez no exército dele, aquele movimento que ele fez é porque ele quer ocupar algum lugar, porque ele vai me jogar um míssil, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. E nos relacionamentos a mesma coisa. Então, qualquer movimentação do meu parceiro, da minha parceira, é porque ele está planejando algo, é porque ele não me valoriza, é porque ele não gosta de mim, é porque ele parou de me amar e tal, e vai indo. Então, você fica na defensiva o tempo todo. Então, quem está na defensiva está sempre em posição de contra-ataque. Isso, está sempre criando justificativas, né? Assim, e deixa de refletir sobre a sua própria participação no conflito instalado, né? A pessoa que fica em defensiva, ela tem 3 comportamentos clássicos, né? Que é o vitimismo, né? Então, tudo está contra mim. A terceirização dos problemas, então ela está sempre jogando as responsabilidades, né? E as questões para os outros resolverem, né? E tem também a justificativa, ela está sempre dando uma justificativa. Sabe o que é? Sabe o que é? Eu fico assim por causa disso, tal. Então, ela acaba criando uma aparência para ela de pobre coitada, onde que ela é injustiçada, onde que toda a afeição das pessoas que não participam da situação precisam estar voltadas para ela,
e ela ela acha que ela tá limpinha, mas ela tá tão suja quanto a pessoa do criticismo, porque o cara que é o crítico, né, o que está exercendo o criticismo, ele tá com uma atitude extremamente contumaz, mas a outra pessoa que está na defensiva, ela tá numa atitude aparentemente mais pacífica, né, ou reativa, mas ela também está se comportando de maneira apocalíptica. Gente, eu tenho certeza que cada um de vocês conhece alguém assim. E reflita se é ou não é verdade isso que eu vou dizer agora. A pessoa que se enquadra nesse perfil de estar ali na defensiva, no papel de vítima, tá ali construindo justificativas o tempo inteiro, ela não convence ninguém, né? Não por muito tempo. E é uma pessoa cansativa. Não, a pessoa mina a energia de todo mundo. Porque, assim, as pessoas vão percebendo que é uma pessoa que não se dispõe a uma autorreflexão, que não está disposta ao próprio crescimento e a, de fato, fazer uma mudança na própria vida, em assumir pelo menos a sua parcela de responsabilidade na mudança que precisa ser feita. E está sempre ali criando justificativas, não faz nada de fato que contribua para o cenário e cansa todo mundo de falar, de reclamar, de apontar dedo, não convence ninguém. Às vezes eu me questiono, às vezes não convence nem a si mesmo. Ah, com certeza. Não, e assim, e para resolver esse problema? Como é que faz? Qual o antídoto? Eu tenho um aqui na lata. Autorresponsabilidade. Exatamente, porque ao invés de você ficar procurando aí o teu vizinho, a tua vizinha, a tua mãe para ficar reclamando, né? A tua sogra, o teu amigo do trabalho, a tua amiga, ao invés de você ficar procurando essas pessoas, você tem que desenvolver a coragem de sentar na frente do teu parceiro, da tua parceira e falar, vem cá, estamos nessa situação, isso está acontecendo, isso está me incomodando, sem o criticismo, tá? Isso está me acontecendo, isso está me incomodando, e a gente precisa lidar com isso. Eu sei que eu tenho agido assim, que e é uma coisa que parte. potencializa o conflito. Uhum. E aí tem aquela coisa assim, assado, que quando você faz também, eu recebo de tal e tal forma, que aí você já coloca sua queixa também. E comece por você. Comece falando por você, né? Olha, tem acontecido algumas coisas aqui em casa, eu vou dizer pra você como eu tenho me comportado, que eu fiz uma reflexão melhor, eu acho que eu não tenho tido o melhor comportamento, eu tenho agido com você assim, quando estas coisas acontecem. Então, eu queria te dizer que eu acredito que eu preciso mudar esse comportamento, e eu queria dizer pra você que essas coisas, quando acontecem, elas me tocam dessa forma, elas me magoam dessa forma, e eu gostaria que isso pudesse ser diferente, etc. Acabei de ter uma ideia interessante que pode te ajudar a assumir essa autorresponsabilidade, para que você seja compassivo, autocompassivo. Usa o feedback sandwich com você mesmo, para você assumir a sua parcela de responsabilidade. Você vai ter que encarar aonde você está errando. E para você encarar onde você está errando, e não entrar também num ciclo de culpa, de autocomiseração, use o feedback sandwich com você. Poxa, eu sou uma pessoa falo uma qualidade, porém tenho agido assim. Especifica onde você está errando no seu comportamento. Inclusive, se eu passar a agir de tal e tal forma, usando tais e tais habilidades que eu tenho, talvez eu possa mudar. Usa isso com você, né? Porque aí você está se permitindo acessar esse desvio comportamental que você está tendo. Não precisa ficar na defensiva de você mesmo, se protegendo disso. Você pode se enxergar, se ver como luz e como sombra também. Nós somos duais, gente. Nós somos as duas coisas, né?
E com liberdade, sabendo que você pode ser mais generoso consigo mesmo, encarar os seus erros e trabalhar neles e admiti-los diante do parceiro com quem você quer resolver a situação. Exatamente. Exatamente. E o próximo? Vamos pro próximo cavaleiro? O último cavaleiro do Apocalipse é a chamada barreira do silêncio, também conhecida como indiferença. Ao invés de apertar a tecla SAP, a pessoa aperta o mute no controle. Isso, gente. É uma situação bem complicadinha já, porque já é aquela pessoa... Eu costumo fazer uma diferenciação entre o que é decepção e o que é frustração. A pessoa que está decepcionada, ela está decepcionada porque ela tem uma expectativa de comportamento do outro. E aí, quando esse comportamento não se concretiza, ela se decepciona, porque ela esperava outra coisa. A frustração é diferente. É quando ela já não tem mais expectativa nenhuma. Então, ela meio que se fecha. A indiferença já está nesse nível. A pessoa já não está esperando nada. Ela já está quase desistindo, né? Ela está cansada, ela está muito desgastada emocionalmente. É aquela pessoa que se irrita com o que o outro faz e ao invés de... já nem critica mais, nem passa pelos outros cavaleiros mais. Ela só silencia, emburra a cara, fecha a cara, fica dias sem falar. Acha que o outro vai adivinhar por que ela tá com raiva. Né? Então o outro tá lá, assim, percebeu a chateação e tá assim, cara, o que eu fiz dessa vez? E a pessoa tá... não fala nada, indiferença, silêncio. Constrói um muro, assim, né? Tipo, na verdade, né? Tipo, o vidro do carro fechou, ignora. É o que eu estava falando anteriormente. É a pessoa que já se divorciou no coração. Exatamente. Né? Ela meio que... ela criou um divórcio emocional. Né? Ela se desassociou da outra pessoa. Porque o que é os dois, né? Se juntarem, né, e formarem uma unidade, né, que é uma só carne. Não é um que vai deixar a sua metade, outro vai deixar a outra metade, vão formar um número 1. Não, é um inteiro que vai o outro inteiro e eles juntos vão formar uma unidade. Eles vão ser mais do que dois, porque eles têm uma resultante diferente. Um dia vocês vão descobrir um pouco mais sobre isso. Mas eles são pessoas que já se desgastaram e se desvencilharam. São duas folhas de papel que foram coladas um dia. E ali, uma tá ali puxando, tá tentando se descolar da outra. Não tem jeito. Vai ficar cheio de marcas, vai ficar todo arrebentado, vai criar buracos um no outro e não tem para onde correr. Então, essa desassociação, eu acho que realmente é o pré-requisito, né, do divórcio, né? E o que eu acredito é o último estágio. É o último estágio. Já, né? Eu acredito que o que diferencia o desprezo, tá? Desse muro que se ergue, né? E a pessoa fica indiferente, é justamente essa perda da vontade de estar juntos. O desprezo, a pessoa ainda se importa. De alguma forma, ela ainda está se importando. Mas o indiferente, ele, no bom e velho português, ele tá cagando e andando. A pessoa e às vezes, se fechou tanto que a outra pessoa já, ela não, a outra pessoa não fede, não cheira mais para ela, porque ela já... E, gente, é importante. Lembra que o Israel falou que em tudo há uma intenção positiva? Não é que a pessoa simplesmente chutou o pau da barraca porque ela é uma insensível, não é. Ela faz isso meio que como uma proteção emocional. Ela já sofreu tanto, já se desgastou tanto nessa relação que no íntimo dela, no inconsciente dela, ela sente que ela não vai conseguir mais. Então ela precisa erguer esse muro, essa casca grossa, que é para não ser mais atingida. Então, porque se eu continuo nutrindo expectativas em relação ao outro, eu vou continuar tendo essas expectativas frustradas e sofrendo. Então, o que eu faço? Eu
construo esse muro da indiferença, não tenho expectativa mais nenhuma, pelo menos eu não me decepciono e não me machuco. Só que aí eu tô decretando o fim da relação. Porque é como Israel falou, no momento que eu faço isso, eu me divorcio emocionalmente. E não é que a pessoa deixou de amar. Às vezes ela lá no fundinho, ela ainda tinha uma esperança, sabe? Das coisas darem certo, mas ela precisa se proteger. Ela tá tentando se proteger. Já foi no dentista e tomou umas injeções na boca? E você não consegue falar? Entendeu? A imagem que vem na minha cabeça é essa, de uma pessoa que está indiferente. Ela está anestesiada, ela não sente mais. Anestesiada. E ela nem se comunica. Ela já até usei essa expressão, não gente. consegue nem mais falar. Já até usei essa expressão, eu já me vi nesse lugar de indiferença, tá? No relacionamento, e eu usava essa expressão. Eu meio que estou anestesiada. E eu muito doido da pessoa estar anestesiada. O outro podia me apunhalar, que eu já não sentia mais. O outro podia me cobrir de flores, que eu já não respondia mais. E quando você se dissocia dessa forma, você tem essa anestesia, todo mundo acha que já fez algum procedimento e tudo. Parece que aquela parte do seu corpo não é seu corpo. Então, é como se eu não tivesse mais boca. Eu não estou sentindo nada. E você faz assim, parece que não é mais você. E eu acho que no processo de se dissociar emocionalmente do outro e se anestesiar, partes de você também ficam pelo caminho. Você vai perdendo partes. A sua sensibilidade também para com você. Para se insensibilizar com o outro, eu também silencio N questões minhas e me torno indiferente a mim mesmo. E talvez até em retaliação eu me faço indiferente ao outro. Mas eu acho que é isso mesmo. Quando a gente se coloca nesse ponto de indiferente ao outro, na verdade a indiferença, ela é com a gente mesmo, porque é como se a gente estivesse jogando lá para a sombra, para um escurinho dentro do ser, o sofrimento que a gente tá passando por não estar conseguindo fazer a relação dar certo. Então a gente está escondendo da gente mesmo. Uhum. Né? A gente está negando uma parte nossa, que é real, que existe, que está machucando. Então eu vou negar, vou esconder isso aqui, vou erguer uma casca grossa para me proteger do outro, mas a dor continua lá, ela só está congelada. Vem cá, brinca depois. Vem cá. Estão brincando aqui. Vem pra cá. Vem. Bom, e como resolver, então, a gente deu pontualmente uma resolução para cada um, né? E como resolver a indiferença? O antídoto da indiferença, acho que o primeiro passo desse antídoto é primeiro você se reconectar consigo mesmo. Sim. É você se abrir e acessar suas próprias emoções. Compreender o que é que está se passando aí dentro que você jogou para escanteio, que você escondeu ali. Se conectar com suas próprias emoções. Por que eu me tornei indiferente? Por que eu ergui esse muro? Porque algo estava doendo demais. E uma vez que você acessa isso, você vai ter que expor a ferida. Eu acho que revisitar todos os outros cavaleiros, que provavelmente até você se tornar indiferente, você visitou todos eles. Né? Vem cá, vem. Então, se você se tornou indiferente, provavelmente você esteve no criticismo, ou criticando, ou sendo criticado. Você esteve no desprezo, ou desprezando, ou sendo desprezado. E você também esteve na defensiva. Ou no papel de vítima, ou no papel de algoz, talvez. Sendo acusado de algoz, né? Então, revise os seus comportamentos nesses outros cavaleiros e exponha a sua ferida numa tentativa, é um ultimato para vocês dois.
né? Verdade. Expõe a sua ferida e fala, olha, você tem percebido que eu tenho estado assim, assim, assim? Isso foi uma defesa que eu construí para mim, porque eu estou muito ferida. Eu estou muito ferido. E eu tive que me congelar, me anestesiar para não sofrer mais com o que estamos vivenciando. Só que eu não quero mais estar nessa situação. E eu estou disposto a ver uma mudança. Queria saber se você está comigo nessa. Porque a gente precisa fazer algo por nós dois. Exatamente. E eu ia fazer uma pergunta agora para saber aquilo que você acha e acho que você já matou já a questão que é e quando nós estamos ok e é o outro que está montado nos 4 cavaleiros. Provavelmente a gente acha que está ok, porque eu acho que ninguém fica inerte a isso, então revisite os seus comportamentos, né? A gente já falou aqui também anteriormente em outros temas que nenhum relacionamento termina por culpa de um só. Exatamente. Então... Até mesmo naqueles casos mais extremos, né? Em que tem uma pessoa extremamente violenta, que agrediu, que ameaçou de morte e tal. Em algum momento essa pessoa deu sinais de quem ela era e a outra pessoa se negou a enxergar porque estava apaixonada, cega de paixão e deixou de estabelecer limites. Então, assim, ainda assim existe algo para se aprender, existe uma responsabilidade a se arcar. Isso não significa que o outro é menos culpado do que ele fez, de maneira nenhuma. Exatamente. Nem que você é culpada disso ter acontecido, né? Ou culpado disso ter acontecido com você. Isso, assumir a responsabilidade, gente, é diferente de assumir a culpa. Exatamente. Não é culpa, é retirar um aprendizado. É o que vai impedir que você vivencie ciclos dos mesmos sofrimentos. Porque a vida é isso. A gente vai aprendendo e vai agindo de forma diferente diante das situações para poder construir algo novo, algo melhor. Então a gente vai ali assumindo a responsabilidade, que é justamente identificar os meus melhores e os meus piores comportamentos para eu poder ir fortalecendo ali o que eu tenho de melhor para ir galgando outros degraus. É isso aí. É isso? É isso. Pessoal, esses foram os 4 cavaleiros do Apocalipse. Isso daí detona qualquer casamento. Então a gente falou sobre o criticismo, a gente falou sobre o desprezo, sobre a defensividade e também sobre essa questão da nulidade, de erguer o muro, da indiferença. Tá bom? Então a gente espera que tenha sido proveitoso para vocês, para que vocês possam minimamente identificar os processos que vocês estão inseridos e que possam assumir a responsabilidade que te cabe e fazer algo com isso, que é o que a gente torce, que é o que a gente quer, que vocês consigam se reconciliar emocionalmente ou até geograficamente, né, dependendo da questão, com o seu parceiro de vida e que vocês tenham essa possibilidade, essa coragem, porque isso vai exigir coragem de vocês. Não vai ser simples, não vai ser fácil, não vai ser um mar de rosas, principalmente quando a gente está num casamento onde que a gente tem uma outra parte que está muito desequilibrado. Não vai ser simples, não vai ser fácil, mas é possível, porque a gente não casa para ser gostado e nem para gostar. A gente casa para amar, para suportar questões difíceis na vida, para construir uma vida juntos, para erguer uma família, para criar filhos, para fazer o outro feliz, para ser feliz também. Mas para viver uma vida boa é necessário passar por ciclos. Assim como a natureza passa por ciclos. Nós temos o verão, nós temos o inverno, nós temos o outono, nós temos a primavera. São os estágios, são os ciclos da vida. E se você está nesse momento vivendo esse ciclo de criticismo, defensividade, desprezo e por aí vai, entenda que isso é um ciclo. E você
e o seu cônjuge, você assumindo a sua responsabilidade, você é capaz de assumir as rédeas e construir algo diferente, tá bom? Lembra daquela história, gente. Pega um bambolê, assim, ou faz um círculo no chão, entra dentro dele, assume responsabilidade pela sua própria mudança. Você só pode mudar o que está dentro do círculo. O que está fora não está no seu controle. Então, você vai assumir um compromisso com o seu cônjuge de que você está disposta a mudar. Ainda que o outro não faça imediatamente o mesmo compromisso, ou faça só da boca para fora, mas você não perceba as mesmas atitudes, faça a sua parte. Porque quando a gente muda, tudo está conectado. O universo precisa se ajustar à nossa mudança, então de alguma forma você acaba influenciando na mudança do outro. Então não se concentre na mudança do outro, concentre-se na sua. Porque de um jeito ou de outro algo vai acontecer. Exatamente. É isso aí, pessoal. Este foi o nosso AreteCast de hoje. Vamos ficar por aqui. Ó, um beijo no coração de vocês e até o próximo. Sim.